E se uma das ideias religiosas mais poderosas da história não tivesse surgido onde quase todo mundo pensa? E se a luta entre o bem e o mal, o julgamento após a morte, o céu e o inferno já tivessem sido pensados muitos séculos antes? Hoje, vamos mergulhar na religião e na cultura de um império deslumbrante para descobrir até que ponto algumas crenças que hoje parecem irreconciliáveis nasceram de perguntas surpreendentemente parecidas. O Império Persa, segunda parte. Assim falou Zaratustra. Há muitos anos, enquanto os persas ainda estavam vivendo em vales de altas montanhas, um velho pastor viu um homem solitário descer uma colina numa manhã. Eu acho que estou reconhecendo essa pessoa. Há alguns anos, um jovem passou por aqui. O nome dele era Zaratustra. Mas se este é o mesmo homem, ele está muito diferente. Estou vivendo em uma caverna há 10 anos. A solidão me ajudou a refletir. Agora estou cheio de sabedoria e eu preciso dizer às pessoas todas as coisas que aprendi. E foi assim que Zaratustra se tornou um grande profeta. Ele ensinou as pessoas a pensar e ver o mundo de uma maneira nova. Para ele não havia muitos deuses, mas apenas um. Uma força única, maravilhosa e criativa. E essa força era chamada Ahura Mazda. Zaratustra ensinou que o sol reina com a sua luz durante o dia, abençoando o mundo com a sua energia. Mas quando ele se põe, permite que a escuridão controle a noite. Essa dualidade entre a luz do dia e a escuridão da noite foi criada pelo Deus Supremo, Ahura Mazda, e é aplicada a todos os aspectos da vida. Isso significava que o bem e o mal sempre estavam presentes no mundo inteiro e que não existe um sem o outro. Zaratustra ensinou que todos os seres humanos tinham livre arbítrio e que deveriam optar por lutar constantemente pelo bem e contra o mal, já que todos seriam julgados após suas mortes. Se eles tivessem lutado para as forças do bem, iriam para o céu. Caso contrário, iriam para o inferno. Para por um segundo e pense nisso. Um só Deus, a luta entre o bem e o mal, o julgamento após a morte, o céu e o inferno. Isso lhe soa familiar? Deixe um comentário dizendo que outras religiões têm ideias em comum com quais outras ideias você acha que elas existem. Dessa ideia de um céu e um inferno, surgiu a dualidade que Zaratustra ensinou aos persas 6 séculos antes que Jesus também tentasse difundi-la entre seus seguidores. O mais interessante nessa ideia é que, para os persas, os seres humanos não eram condenados de antemão. Ele tinha a liberdade de escolher. O que você acha? O bem e o mal vivem dentro de cada pessoa ou dependem do mundo ao redor dela? E olha, isso não significa que todas as religiões sejam iguais, mas mostra algo fascinante, que os seres humanos, mesmo pertencendo a povos diferentes, muitas vezes fizeram perguntas muito parecidas sobre a vida, a morte e o sentido do bem e do mal. Ciro o Grande pode ter começado o Império Persa, mas foi Dario quem liderou o Império em seu período de maior esplendor. Dario foi apelidado de o Rei dos Reis e pensava que seu império merecia ser governado a partir de uma cidade brilhante, nova e maravilhosa. Naquele tempo, as antigas cidades da Mesopotâmia já existiam há mais de 1000 anos. Eram muito antigas mesmo. Dario achou que nenhuma delas era digna do grande e moderno império que os persas conseguiram criar. Em um platô gigantesco, por volta do ano 520 a.C., Dario ordenou a construção de uma novíssima e magnífica cidade, como ninguém nunca tivesse visto antes. Ela foi chamada de a Cidade dos Persas, ou Persépolis. Essa bela cidade real tinha algo de especial. A maior parte do ano mantinha-se desabitada. Isso mesmo! Persépolis era habitada somente durante cerimônias especiais, como as cerimônias de Ano Novo que eram realizadas no equinócio da primavera. Durante esse festival, embaixadores de todo o império apresentavam suas ofertas ao rei em uma sala de recepção ampla, medindo mais de 12.000 metros quadrados.
tão grande quanto 23 campos de futebol. O salão era sustentado por 72 colunas enormes com 20 metros de altura. Uma cidade cerimonial gigantesca, embaixadores de todo o império, ouro, marfim, lápis-lazuli, cedros do Líbano. Se tudo isso está explodindo a sua mente, deixa um like e se inscreve no canal. Me diz, se você pudesse visitar apenas uma cidade do mundo antigo, escolheria Babilônia, Persépolis ou Egito? Mas o esplendor persa não duraria sem desafios, porque enquanto Persépolis brilhava como a capital de um império imenso, no oeste começava a crescer outro mundo, menor, mais fragmentado, mais disposto a resistir. Muito em breve, persas e gregos se enfrentariam em uma luta que mudaria a história. E essa será outra história. E lembre-se que tudo é surpreendente quando a gente tem vontade de aprender.